Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, esse aqui é o meu canal pessoal, voltando de novo. O pessoal deve falar, nossa, o Guilherme não se decide se ele fica no canal ou se ele não fica. Então, por algumas razões eu tive que parar de fazer os vídeos, mas graças a Deus estou de volta e dessa vez eu vou ficar, em nome de Jesus, beleza? Hoje, como você viu o título do vídeo, nós vamos falar sobre os anjos. Isso é um tema muito interessante, desperta a curiosidade de muita gente. A minha, por exemplo, já fui muito curioso sobre isso e eu acabei estudando muito sobre isso para entender melhor. E eu queria trazer para vocês hoje o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu sei sobre os anjos pela Bíblia, o que a Bíblia fala sobre os anjos, quem são os anjos, como eles são, em que nível de poder eles têm, enfim, coisas do tipo, você vai aprender nesse vídeo. Então, se você se interessou, não saia daqui do vídeo, fica comigo e você vai aprender um pouquinho mais sobre os anjos, beleza? Vamos embora! Primeiro vamos falar sobre a origem dos anjos. Primeiro ponto é que os anjos, pessoal, eles são criaturas criadas por Deus, assim como nós. Só que eles são de uma outra natureza. Então, Salmo 148, verso 2, como você está vendo na sua tela, diz assim: Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. E o verso 5 diz: Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então, os anjos são seres, criados por Deus, seres diferentes. Eles são outra natureza. Ainda falando sobre a origem dos anjos, sobre quando eles foram criados, a Bíblia não especifica. Nós sabemos apenas que eles foram criados antes dos seres humanos. Então, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, diz assim: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Aí o verso 7 vem: Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus pergunta, onde estava Jó quando tudo isso foi criado? Quando tudo foi criado, ele diz que as estrelas matutinas e os anjos de Deus se regozijavam. Ou seja, os anjos já estavam lá, entende? Na criação do mundo, os anjos já estavam lá, eles já existiam. Agora vamos falar um pouco sobre a natureza dos anjos. Primeiro ponto, eles são seres criados, eles não são seres humanos, tá? Tem gente que acha que os anjos, eles são algum tipo de espírito de seres humanos e tal. Tem gente que morre e se torna anjo. Isso não é verdade. A Bíblia não apresenta essa realidade. No livro de Mateus, capítulo 22, no versículo 30, Jesus diz que nós seremos semelhantes aos anjos, como os anjos, mas não anjos. Então, Mateus 22, verso 30 diz o quê? Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Ser como não é ser igual. Se nós fôssemos ser iguais aos anjos, a palavra estaria aqui iguais, ou seremos anjos, algo do tipo, certo? Com isso, nós podemos concluir que os anjos, eles não são seres humanos, eles são outra espécie, Então os anjos são outro tipo de criatura, um outro tipo de existência, eles são outros seres. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Então o texto diz claramente que os anjos são espíritos, então eles são compostos de um outro tipo de matéria, eles são feitos de uma outra forma. Então eles não são seres humanos, eles são de outra dimensão. Eles são seres diferenciados, não são como nós. Nós somos humanos e eles são anjos. Agora falando um pouco sobre a característica dos anjos, a Bíblia diz algumas coisas e uma delas é que eles são seres muito poderosos. No livro de Salmo, capítulo 103, no versículo 20, a palavra diz assim: Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Então os anjos são poderosos, e isso é provado. Lembra quando o anjo ele veio do céu e ele tirou a pedra que estava lá no túmulo de Jesus? Estima-se que aquela pedra tinha uns 2 metros por 30. Aquela pedra tinha mais ou menos 4 toneladas. E o anjo, a Bíblia diz que ele simplesmente tirou como se não fosse nada. Então os anjos eles são muito poderosos. Eles têm esse acesso assim, maior ao plano físico, eles têm muita força. Outra coisa que a Bíblia deixa bem clara é que os anjos eles são muito mais sábios que os seres humanos. Porque eles estão mais próximos de Deus, eles têm mais anos de vida, Então, por isso, eles são muito mais sábios que os seres humanos. Outra característica interessante é que os anjos eles se locomovem muito rápido. Os anjos, segundo Ezequiel, eles se movem na velocidade da luz. Isso é fantástico. No livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 14, como você está vendo aí, diz o quê? Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Esses seres viventes que Ezequiel está falando são anjos, tá? São querubins, são uma espécie de anjo. E ele diz que eles iam e vinham, Eles se moviam como relâmpagos. E relâmpago é uma forma de luz, Então eles se movem na velocidade da luz, que é aí os seus 300 mil quilômetros por segundo. Então eles são muito rápidos. Outra característica é que os anjos eles estão a serviço de Deus para nos ajudar. Então os anjos, como nós vimos naquele capítulo lá de Hebreus, eles estão a serviço das pessoas.
Então eles são enviados do céu para cá para ajudar cada ser humano a se aproximar de Deus, a ser protegido, ser livrado do mal. E por fim, vamos falar sobre o número dos anjos e as ordens, as classes dos anjos. O número dos anjos, Apocalipse, é bem claro dizer, capítulo 5, no versículo 11, que então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, e bem como os seres viventes e os anciãos. Então o texto diz que existem milhões de milhões e milhares de anjos, são muitos. E eles estão subdivididos em 3 categorias. Estes são os querubins. Os querubins aparecem em algumas passagens da Bíblia, inclusive em Gênesis 3, verso 24, que diz o quê? Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Deus colocou querubins, são anjos diferenciados. Pelo livro de Ezequiel, nós entendemos que os querubins eles têm 4 asas. Esses são os querubins. E existem também os serafins. Os serafins são outra espécie de anjos e eles têm uma diferença na sua forma física. No livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 2, diz assim: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, os serafins eles são outra espécie de anjos, tem 6 asas, só que assim, a gente não entende muito bem qual a diferença dos atos deles. Pelo que a Bíblia dá a entender, os anjos, os querubins, eles se envolvem mais com relação à salvação do ser humano. Já os serafins, eles se envolvem mais com relação à liturgia, à adoração. Eles sempre aparecem em cenas de adoração no céu, os serafins. E os querubins aparecem em momentos que tem a ver com a salvação do ser humano. E por último, e não menos importante, a última espécie de anjos são os arcanjos. Na verdade, o arcanjo, porque a Bíblia só fala 2 vezes de um arcanjo, que é no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Essa é a primeira vez que aparece a expressão arcanjo em toda a Bíblia. E a última vez que essa expressão aparece é no livro de Judas, versículo 9, que diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então essa é a segunda e última vez que a palavra arcanjo aparece na Bíblia, e ela já vem acompanhada com Miguel. E Miguel é o único arcanjo que a Bíblia menciona. Então a Bíblia não menciona arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel, a Bíblia não menciona nenhum desses arcanjos que a Igreja Católica fala que existem. Na verdade, a Bíblia só menciona um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E aí já tem uma outra curiosidade sobre isso. Muitas pessoas, muitos cristãos de várias igrejas acreditam que o arcanjo Miguel, na verdade, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, digamos que com um outro nome, uma outra roupagem. Jesus usa esse nome quando ele está executando certas atividades diferentes. Mas sobre isso eu farei um vídeo mais pra frente falando sobre o arcanjo Miguel. Eu prometo para vocês, vai ser muito interessante. Agora, para fechar, vamos falar rapidamente sobre os anjos maus. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, fala sobre os anjos maus, que diz assim: houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então aqui fala que o diabo, o dragão, o diabo, ele tem seus anjos, ou seja, os anjos caídos, os demônios. Os anjos maus são aqueles anjos que ficaram do lado de Lúcifer na grande rebelião. Todo mundo sabe disso. A primeira rebelião que houve no universo entre Lúcifer e contra Deus, muitos anjos ficaram do lado de Deus, mas uma boa parcela ficaram do lado de Satanás. Então esses que ficaram ao lado de Satanás são os demônios, são os anjos caídos, sendo Satanás o demônio, o principal demônio, o líder dos demônios. A obra deles, vocês já sabem, eles têm o interesse de destruir a humanidade, nos afastar de Deus, nos perturbar, destruir a família. São muitas as coisas que eles fazem, mas o objetivo final é fazer com que o ser humano perca a sua salvação. Esse é o objetivo dos anjos maus, diferente dos anjos bons que querem nos levar à salvação, querem nos ajudar a chegar até a salvação. Então essas são algumas curiosidades sobre os anjos. Talvez haveria mais algumas coisas para se falar. Eu não pretendo fazer um vídeo aqui totalmente completo falando todas as coisas, até porque o vídeo fica mais grande do que já está, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você curtiu aí que eu voltei pro canal com esse vídeo aí, deixa o like no vídeo, tá bom? Aí embaixo, facinho, só se descer embaixo e apertar no joinha aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e gostou do vídeo, e ativa aí logo o sininho das notificações, beleza? Para você receber os próximos vídeos que eu vou enviar, ok? Comenta nos comentários aí alguma coisa que você
achou interessante, a sua opinião, se você discorda de mim, de alguma coisa que eu falei, se você tem alguma coisa a acrescentar, sou todo ouvidos, deixa nos comentários. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.